E aí, galera exportadora, vocês já pararam para pensar o como a pesquisa de mercado para exportação é fundamental e pode te economizar muito tempo e dinheiro? Então, eu sei que esse é um assunto meio tabu, porque a gente fica pesquisa de mercado, por onde eu começo, que site eu procuro, quem eu contrato, por onde eu vou, o que eu faço, posso exportar sem pesquisa, sim ou não? Então, eu tô aqui para falar mais e desmistificar um pouquinho mais desse assunto. Pessoal, antes de mais nada, a pesquisa ela é uma bússola para nós. Ela serve como base de informação para a gente tomar algumas decisões importantes. Ela não tem um início, meio e fim, muitas vezes, porque o mercado está sempre mudando. Então, talvez, algo que eu queria deixar vocês tranquilos é que a gente precisa ir fazendo, ir conhecendo. A pesquisa de mercado, ela acontece todo dia, numa ligação para o cliente, entendendo um pouquinho mais, participando de uma feira, tendo conclusões diárias sobre o mercado que a gente quer atuar. Então, a gente precisa estar em constante trabalho, em constante busca de informação sobre o mercado. Lógico que tem algumas informações básicas que a gente pode começar desde o início, antes mesmo de querer atingir um mercado. Eu estou com interesse de entender mais sobre a Colômbia. Bom, vamos entender um pouquinho mais do básico sobre a Colômbia, porque muitas vezes a gente acha que a gente sabe e a gente não sabe. Mas qual que é a economia, como é que está, qual que é a população? Compare esse país com o nosso, porque muitas vezes a gente compara um país infinitamente menor com o Brasil, então vai ser um mercado de menor demanda, de menor compra, isso é natural. Entenda qual que é a população, como é que está a economia, qual que é a língua, quem que é o presidente, o que eles estão passando atualmente no mercado deles, isso é importantíssimo entender, para que a gente não gaste cartucho, talvez numa economia em que não vai conseguir trabalhar. Muito aconteceu isso com a Argentina nesses últimos tempos, né? Eles não tinham potencial de troca de moeda, não estavam com as portas abertas para a importação, então não adiantava a gente gastar tantos esforços naquele país naquele momento. Então isso é a pesquisa básica que a gente precisa fazer e que a gente pode fazer pelo Google mesmo, pela internet, por fontes gratuitas, se você não tem condições de estar adquirindo bancos de dados pagos, né? E por que isso é crucial? Pensem comigo, a gente quer levar os nossos produtos para o mundo, mas sem conhecer profundamente aquele mercado. E agora eu vou dar um exemplo um pouco mais detalhado para vocês. Certa vez, num projeto de exportação para o Uruguai, a gente estava tentando vender espetos rotativos de churrasco, tá? E a gente escolheu dois países, o Uruguai e o Chile, basicamente porque são países que consomem bastante churrasco. Foi essa a nossa decisão. E entendam o seguinte, muitas vezes para escolher um país, tu precisa se firmar numa decisão. Não tem como ter certeza se aquele país vai ser a melhor escolha. Tu precisa começar. Então eu sempre digo, feito é melhor do que perfeito. Faça, comece. Nem que você gaste às vezes 1 mês, 2, 3, 6 meses num país para chegar numa conclusão de que aquele não vai ser o país que tu vai investir mais forças para exportação, porque não comprou teu produto. Mas tu vai chego numa conclusão. É melhor do que nada, é melhor do que ficar um pouco em cada país. E, gente, entendam o seguinte, o mundo é muito grande. Você precisa escolher alguns países para trabalhar nesse período de tempo. Nesse ano eu vou trabalhar esses 2 ou esses 3 países, mas que tu tenha um foco, porque senão fica muito difícil realizar o trabalho mesmo, né? Continuando então, eram espetos rotativos para o Uruguai e para o Chile. E aí, o que a gente verificou na pesquisa já inicialmente? Vamos pegar o Uruguai como exemplo. O Uruguai tem população X, agora não me lembro aqui de cabeça, mas era praticamente o Rio Grande do Sul. Dessa população X, quanto de população consome churrasco? E aí você pode ir afunilando. Tem pesquisas feitas no Google, tem revistas que trazem mais informação onde você pode ir tirando esses detalhes, né? Pode ir pegando um pouquinho de cada fonte para tirar essas conclusões. Então, quanto de população que come churrasco? Bastante, ok. A grande maioria consome como? Consome churrasco na grelha, não é em espeto. X% pode ser que venha consumir em espeto? Sim, tem um volume de compra de espeto de churrasco e tudo mais. Qual que é o volume no ano? Y, ok. Quanto desses Y aqui que estão dispostos a pagar 10 vezes mais o valor de um espeto rotativo comparado a um espeto fixo? É um espeto normal. Né? É uma economia que não tem muito poder de compra, que não tem grandes rendas assim, né? que justifiquem, e realmente era 10 vezes maior.
Então, assim, pode ser que venham a comprar? Pode. Qual que vai ser o percentual estimado ali? Tanto. Isso para o fornecedor era pouquíssimo. Então, assim, qual que vai ser o esforço nesse país? Vai ser enviar alguns e-mails, vai ser fazer algumas ligações, mas não vai ser um mercado onde a gente vai investir em feira, onde a gente vai investir em viagem, onde a gente vai investir em enviar amostras, em dar prazo de pagamento, Não. Por quê? Porque a gente identificou que o número de potencial venda que a gente tinha era muito menor do que a gente imaginava. Então vale muito mais a pena nós investirmos em países com maior poder de compra, e até na época a gente decidiu ir para os Estados Unidos, que deu super certo, conseguimos desenvolver 2 distribuidores nos Estados Unidos, um país com maior poder de compra e que tem muito mercado, muito brasileiro, tem muito latino, né, que gosta desse tipo de produto, e que a gente conseguiu ter mais assertividade, porque com maior renda que eles têm, eles conseguiram então investir cada vez mais no nosso produto, né? Então, gente, aqui é só um exemplo para vocês de como uma breve pesquisa pode auxiliar e pode economizar muito tempo, muito dinheiro, como eu falei no início do vídeo para vocês, e que realmente é uma escolha inteligente. É isso que uma pesquisa de mercado faz. No próximo vídeo eu vou falar para vocês o que pesquisar e como pesquisar para que tu consiga tirar teu projeto do papel. Vamos lá!